Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Atos 12. Aleluias. Se eu me atrapalhar um pouquinho aqui, é a primeira vez que eu vou pregar com a tecnologia, amém? Mas vai dar certo, em nome de Jesus. Atos 12, a partir do versículo 1. Diz assim, todos encontraram? Não estou vendo Bíblia sendo folheada. Cadê as Bíblias dos irmãos? Ô, glória! Vamos ler a palavra. Vamos lá. A partir do versículo 1 diz assim: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que participavam à igreja. Com a intenção de matá-los, mandou matar a esposa de Tiago, irmão de João. A espada, Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro, durante a festa dos pães de fermento. Tendo prendido, lançou-o no cárcere, entrando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Versículo 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submeter-se ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados presos com 2 algemas, e sentinelas montavam guardas à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e ele acordou. Depressa, levanta-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhes ainda ao anjo, põe a capa, siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que lhe fazia, por meio dos anjos. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longe de uma rua e de repente o anjo o deixou. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, me coloco diante da Tua presença, ó Pai, para que o Senhor use a minha vida, me capacite, que essa palavra, Senhor, venha, Senhor, de encontro ao coração de cada um que está aqui esta noite, Pai, que seja renovado, que seja visitado pela Tua presença, em nome de Jesus, amém. Amém? Para quem não conhecia nessa passagem, depois vocês podem ler o capítulo todo, que é uma passagem muito interessante, né, do agir de Deus, do poder da oração, né, em meio à perseguição, né? Hoje em dia, quantos de nós não temos sido perseguidos, né, em tanta área de nossas vidas? E quando temos sido perseguidos, qual é a nossa primeira atitude? É orar? É pedir ajuda do irmão para poder estar orando? Ou chorar, Deus me abandonou, e agora? Não tem mais solução. Infelizmente, nós seres humanos sempre íamos para o lado errado primeiro, né? Em vez de tomar logo a direção certa, a gente sempre dá uma bandinha para o lado errado. E o rei Herodes, como a gente leu aqui nos capítulos que lemos, ele tinha prazer de ver a destruição dos cristãos naquela época. Como ele viu os judeus ficando felizes por aquilo, então aquilo alimentava o ego dele. Quantas vezes a gente passando por tanta tribulação e às vezes pessoas gostando de ver o seu sofrimento, infelizmente. A gente pensa que, não, nossa, é muito forte isso, né? Você falar que as pessoas gostam de ver o nosso sofrimento, infelizmente. Hoje em dia, até mais do que possamos imaginar, isso existe. Muitas vezes em nossas vidas, pessoas veem o nosso crescimento e faz de tudo para colocar barreira. Até mesmo tentando tramar a nossa morte, tentando impedir o agir de Deus e suas promessas em nossas vidas. Quantas vezes temos promessas a se cumprir, que às vezes você fala, não, agora vai, agora está chegando, é agora que eu vou viver a promessa de Deus sobre a minha vida. Aí quando você falta só 2 passinhos para chegar na promessa, parece que você teve que voltar 1 quilômetro para trás. Aí você vê tudo dando errado, você vê, às vezes, aquilo que estava dando certo começa a dar errado. E o que temos feito para que volte a dar certo? Sentamos e choramos
em meio às tribulações? Ou buscamos ao nosso Deus, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor? Nós temos um Deus que é por nós em todo tempo, em todo momento. Não importa a situação, por mais difícil que seja, por situação de luta, por situação de perda, Deus, Ele é conosco. Deus, Ele é conosco em todos os momentos. Lá em Atos 12, o versículo 5, deixa eu achar aqui, ó. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja, incessantemente, a Deus orava por ele. Nós temos que nos levantar como um corpo. Nós acabamos de orar aqui por cada pedido de oração, né? Tantas pessoas pedindo por saúde, por portas abertas, né? Por consolo, como eu falei. Independente da situação, Deus está conosco em todas as situações. É difícil perder alguém? Lógico que é difícil. Mas com Jesus é mais fácil. Por mais que você tenha a dor da perda, você automaticamente tem o consolo do Espírito Santo. Deus, Ele consola o seu coração, por mais difícil que seja a perda. No começo é muito dolorido, eu sei por experiência própria. Em questão de 6 meses, perdi mãe e perdi pai. Imagine, quando você está tentando se recuperar de uma perda, vem outra. Aí você fica sem chão, você fica desestruturado. Mas quando você tem Deus... Não vou dizer para você, nossa, eu tenho Deus, não sofri. Sofri, chorei o meu luto, só que é mais fácil. Você começa a pensar nos momentos bons que você teve com as pessoas, quantas histórias maravilhosas, quantos aprendizados que minha mãe e meu pai me ensinou. Pela mulher que eu me tornei hoje, eu tenho primeiramente a agradecer a Deus, mas pelo ensinamento que meus pais fizeram. Então, é mais fácil quando você tem Deus. Quando você tem uma igreja que ora por você. Que enquanto você chora, uma igreja se levanta em oração para que você possa ter o seu coração mais tranquilo, mais contrito. Quando Pedro foi preso, imagine o coração dele como não ficou. Já pensando, será que é o meu fim? E quantas coisas Deus ainda não tinha para realizar através da vida de Pedro? Pedro tinha uma história com Deus que não tinha nem começado ainda. Quantos aqui têm uma história com Deus que nem começou e às vezes passa pela sua cabeça que já é o seu fim? Mas aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la até o final. Então não desista. Não desista do que Deus tem para você. Não desista do que você continue orando. Às vezes você fala, ai, mas... tanto tempo orando, às vezes a gente quer ter uma oração miojo, né? 3 minutos. Você quer orar, quando você fechar os olhos, quando você abrir, opa, tá pronto. Tlim! O barulhinho do micro-ondas. Tlim! Tá pronto sua bênção. Não. Às vezes Deus, Ele quer que você continue orando para provar a sua fé. Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração, e Ele sabe que o que você pede hoje para Ele, se Ele te entregar hoje, será que amanhã você volta para agradecer? Será que amanhã eu volto para agradecer? Porque é tão gostoso quando você ora, você clama, e aí depois você vem aqui, você dá aquele testemunho de vitória, que você conquistou um carro, que você conquistou um emprego, aí daqui a pouco, é porque eu preciso de trabalhar um pouquinho a mais, e aí hoje não vai dar para mim ir para a igreja. E é porque eu ganhei o carro novo, e aí agora eu vou aproveitar e vou viajar. Quem disse que você não pode viajar? Você pode viajar. Mas será que todo final de semana, horário de culto, é o dia que Deus preparou para você viajar? Será que o dia que Deus ele separou para você estar na presença dEle, buscar a direção, é o dia que Deus quer que você esteja fora? Todos os dias? Deus prepara todas as coisas. É por isso que eu falo, o que você orou, será que se Deus te der hoje, você vai ser grato para voltar e agradecer? Será que aquela oração intercessória, que a igreja orou, clamou, chorou por você, aí quando você recebe a bênção do Senhor, você vai voltar para agradecer? Então é tempo de você continuar orando, porque Deus ele conhece o nosso coração, Ele conhece o meu e o seu coração, e Ele sabe o momento certo. Às vezes o que você está pedindo, você quer para ontem.
E não é tempo ainda de receber, mas é tempo de continuar clamando, de continuar intercedendo, porque no momento certo o Senhor ele vai abençoar, amém? O propósito de Deus não pode ser impedido pelos homens, não importa quão poderosos eles sejam. Deus tinha propósito para usar a vida de Pedro. E aqui, quem tem promessa do Senhor? Glória a Deus, ele tinha promessa também. E naquela situação que ele estava vivendo, poderia ter pensado, aqui encerra a minha promessa, aqui jaz, né? Daqui, passando a Páscoa, já posso despedir e entregar o meu espírito. Quantas vezes a gente passa por situação difícil, a gente fala, Senhor, já entrego a Ti meu espírito, né? No medo, no nervosismo, você já fala, entrego a Ti meu espírito. Mas não era tempo. É tempo de você recordar as promessas que o Senhor tem sobre a sua vida. É tempo de você se fortalecer em Deus, em oração, em intercessão, por aquilo que Deus tem prometido. Nós esquecemos muito fácil de tudo aquilo que Deus tem prometido. Nós sabemos que temos promessa, mas pensa aí, 3 promessas que o Senhor fez para você, será que você lembra assim tão rápido? Só 3. Deus tem infinitas promessas sobre as nossas vidas. 3 promessas que o Senhor te prometeu. Será que, você... Opa, Deus prometeu isso, isso, isso. Será que temos lembrado daquilo que Deus prometeu? Como vamos interceder por uma coisa que a gente nem lembra? Como nem eu lembro. Porque a gente fala, eu tenho promessa. Mas que promessa é essa? Eu vou orar em que intenção? Eu vou interceder por quê? É difícil, né? A gente pensar, eu tenho promessas, eu vou orar, vou interceder. Que a nossa oração intercessória seja uma oração que toque ao coração de Deus. Que o nosso clamor suba como incenso suave e agradável ao Senhor. Para que as promessas do Senhor realmente se cumpram sobre a minha, sobre a sua vida. Que a gente precisa de sair da nossa zona de conforto. Porque é tão gostoso, né? Quando você está vivendo aquela vidinha, né? Regradinha, eu acordo, eu levanto, eu trabalho. Aí quando chega de terça e quinta, eu venho para a igreja, eu cumpro minha escala. Aí um sábado sim, um sábado não. Eu estou falando que é para seguir, tá, gente? Tá bonitinho, né? Aí um sábado sim, um sábado não, eu venho para a limpeza da igreja. Domingo eu venho para o culto. E o nosso momento com Deus? Como tem sido? O nosso relógio de oração? Será, como diz a Osana na terça-feira, será que realmente temos pegado o nosso horário de oração e se entregado, intercedido realmente pelas pessoas, pelas vidas, ou só o eu? Né? Porque muitas vezes eu quero, eu preciso, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer. E essas pessoas que foram colocadas aqui, precisando de uma intercessão nossa? Quantas vezes a gente entra no quarto para orar, Senhor, muito obrigado por hoje, pela minha família, pela minha igreja, por mim, pelo meu cachorro, pelo meu papagaio, pelo meu periquito, e abençoa a igreja em nome de Jesus, amém. E a intercessão? E como que você tem colocado as pessoas na sua oração intercessória? Intercedido de coração? Ou só abençoa todo mundo, amém? Né? Porque enquanto Pedro estava preso, tinha uma igreja clamando por ele. Tinha uma igreja intercedendo. Nós somos uma igreja apostólica. Nós temos que seguir os passos de uma igreja apostólica, uma igreja intercessória. Quantas bênçãos a gente já viveu aqui nessa igreja. Gente, o bispo deu uma promessa que até agosto seriam abençoados 10 carros nessa igreja. Gente, agosto não chegou. E a promessa se cumpriu. E hoje em dia, para comprar um carro, aos olhos humanos, está difícil. Pela situação financeira do país. Mas só que Deus é Deus. Quando Deus promete, e se você crê, e se você pega aquela promessa, e você se agarra na promessa que Deus fez sobre a sua vida, ela se cumpre. E por que a gente só se agarra nas promessas de Deus quando é uma bênção material? Aí a gente, né, ora, eita, meu Deus, é agora que eu vou ganhar. Deus falou que vai dar, vai acontecer. E quando é para a gente orar, para interceder, para que
a nossa vida espiritual seja mais forte com Deus. Porque quando chega a hora de a gente pedir intimidade com o Senhor, a nossa oração é bem mais rasinha. A começar em mim, porque quando Deus fala, sabe que primeiro Ele quebra a gente, né? Em 2, em 3, em 4, 5, se possível. Aí depois a gente passa. Por que quando a oração é para você ter intimidade com Deus, a oração é mais rápida? Porque quando a gente pega para ter um a sós com Deus, o nosso a sós com Deus, às vezes, não passa de 2, 3 minutos. Por quê? É tempo da igreja orar. É tempo da igreja buscar. Temos perdido muitas bênçãos. Temos perdido a presença de Deus por falta de intimidade com o Senhor. É tempo de interceder para que a intimidade com o Senhor volte em nossas vidas, volte em nossos corações. Para que num culto como esse, num culto de domingo, onde o louvor fala, onde a palavra de Deus fale, as pessoas não fiquem assim, ó. A palavra de Deus sai do altar, que chega, queima o coração. Às vezes o profeta está aqui, ele não consegue nem falar. E você está assim, ó. Nossa, será que aconteceu alguma coisa com o bispo? Será que ele está passando mal? Será que está acontecendo alguma coisa? Nossa, a gente fez aqui, né, a acústica da igreja. Será que vai pintar? E perde a presença de Deus. É tempo da gente se voltar ao início, voltar ao primeiro amor e voltar para o amor de Deus. Que você não venha para a igreja por mais uma escala, que você não venha para a igreja para só ocupar um banco, mas que para que você venha sentir a presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu abrir aqui de novo, irmãos. Espera aí. Essa Bíblia online é meio difícil. Só meus filhos sabem como a mamãe é engraçada em casa. Aí chega aqui a mamãe fica nervosa, né, filha? Lá em Atos 12, 6 e 7 diz assim: na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados presos, com 2 algemas e sentinelas, montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela, e ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-se, disse ele. Então as algemas caíram do punho de Pedro. Amém? Por mais difícil que seja a situação, que pareça a situação, Deus nunca nos deixará só. Às vezes você pode estar ali no seu canto pensando, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Né? Tudo que eu estou vivendo, será que tem solução para mim? Às vezes eu penso também, será que tem solução para mim? De tantas coisas que a gente tem vivido, tantas lutas, tantas tribulações, será que tem uma solução para a minha vida? Para tudo que eu estou vivendo, essa situação, será que vai ter fim esse sofrimento? Será que vai ter fim essa luta? Será que isso não passou pela vida de Pedro? Será que qual será o meu fim? Mas quando você menos esperar, quando você menos cogitar, o Senhor ele vem e coloca um anjo sobre a minha vida, para que transforme a nossa vida, para que a dupla honra do Senhor seja sobre a minha, sobre a sua casa, sobre a sua vida. Que você nunca perca essa esperança que Deus é contigo. Deus, ele é contigo. Pode estar parecendo difícil, pode estar chorando, está doendo. Como dói a situação que cada um aqui tem vivido. Às vezes, ainda mais com as máscaras agora, né? A gente põe a máscara no olho, no rosto, às vezes aquele olhinho brilhando, tá tudo bem? Tá tudo bem. Só Deus sabe como tá doendo, como o coração tá ali rasgando de vontade de gritar e de sair correndo e falar, eu não aguento mais. Mas você pode fazer isso, você pode gritar, você pode falar na sua intimidade com Deus, Senhor, eu não aguento mais, eis-me aqui, Senhor. E Ele vai te responder.
No momento certo, Ele vai te responder, meu irmão. Creia nisso, Ele vai te responder. Não pense que é só uma palavra decorada. Ele vai te responder. Não, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é verdade. Ela tem que queimar no seu coração. Ela tem que ser verdade na sua vida. Ele vai te responder. Mas que para isso aconteça, a nossa oração, ela tem que ser uma oração intercessória, uma oração que chegue no altar de Deus. Amém? Agora lá em... Vamos lá. Deixa eu abrir aqui de novo. Gente, não tem um jeito para ficar o celular aberto sem fechar? Acho que deva ter, né? Mas eu não sei. Tenham paciência comigo. Lá em Atos 12, 8 e 9. Diz assim. O anjo lhe disse, vista-se, calce as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse ainda ao anjo, põe a capa, siga-me. E saindo Pedro, seguiu, não sabendo o que era, se era real, se fazia por meio de anjo, tudo o que lhe parecia uma visão. Às vezes a gente está passando por momentos assim, tão conturbados em nossas vidas, que quando acontece um milagre, a gente pensa, será que é verdade? Será que está acontecendo mesmo? Será que Deus ouviu minha oração? Tanto que eu orei, tanto que eu clamei. Será que a gente fica como os que sonham, né? Porque depois de tanta luta, depois de tanta correria, às vezes de tanto lutar com as próprias mãos, porque a gente é meio cabeçudinho, né? Primeiro a gente luta com as próprias mãos, bate a cabeça na parede, faz do nosso jeito, coloca Deus aqui do lado, Senhor, deixa que eu te deixo aqui e eu vou tentar aqui do meu jeito. Aí você tenta do seu jeito, aí você viu que não deu certo. Ai, Senhor, volta. Eita, volta aqui, porque do meu jeito não deu certo. E aí, quando você pensa que não, o Senhor, Ele traz a bonança, Ele traz a paz, Ele traz o renovo, Ele traz a esperança sobre a sua vida, amém? Que você fique como os que sonham, mas para que você fique isso, ore, busque ao Senhor, clame ao Senhor, tenha intimidade com o Senhor. Oração não é nada mais, nada menos que você ter intimidade com o Senhor, aonde o Senhor, quando você começar a ouvir, a falar com o Senhor, Ele, opa, essa voz eu conheço, esse é o meu filho amado. Fala, meu filho, eu tenho o prazer de ouvir você falar com Ele. Comece a ter essa intimidade com o Senhor, que você vai ver como vai mudar muitas coisas em sua vida. Lá em Salmo 121, Salmo 121 diz assim, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluias! Ele é o teu socorro presente. Que você olhe sempre para o céu. A gente tem essa mania, né? Quando a gente está tudo difícil, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Baixa a cabeça, só falta fazer igual aqueles bichinhos, né? Abrir um buraco no chão, enfiar a cabeça lá e ainda pedir alguém para jogar terra, né? Que você quer ficar bem quietinha. Mas, ao contrário de você pensar ou imaginar que você vai baixar a cabeça, você não vai baixar a cabeça, você vai levantar os seus olhos para o céu, que é de lá que vai vir o seu socorro. O seu socorro, ele vem do Senhor, aquele que fez os céus e a terra, aquele que pode fazer qualquer coisa. Não pense que o Senhor pode fazer poucas coisas, o Senhor pode fazer qualquer coisa. Depende do tamanho da sua fé. Todas as vezes que o Senhor, Ele fez alguma coisa, Ele fez alguma cura, Ele fez algum milagre, qual que era o final da história? Vai em paz, por quê? A sua fé te salvou. Depende do tamanho da nossa fé. Como tem sido o tamanho da nossa fé? Deus disse que se a nossa fé for menor que do tamanho de um grãozinho de mostarda, que é tão pequititito que a gente não consegue, às vezes, nem pegar, a gente ia mover montanhas. Se a gente não está conseguindo fazer isso nem por um grão, qual será o tamanho da nossa fé? O que temos feito da nossa intimidade com o Senhor? É tempo de parar para pensar e é tempo de guerrear, amém?
Ao ser libertado, Pedro vai direto para a casa de Maria, mãe de João. Lá, há uma parte da igreja que está reunida orando por ele. Eles mal podiam acreditar que quando viram ele, né? Quantas vezes em nossas vidas oramos por algo e quando Deus realiza em nossas vidas, nem acreditamos do milagre que Deus dá em nossas vidas, né? Porque é tão lindo a maneira que Deus faz, né? A gente ora, pede para o Senhor, a gente chora, a gente clama, e quando Deus realiza, Jesus, ele é o plano perfeito. Tem uma música do Renascer que fala, né? Sempre quando eu escuto essa música, eu lembro da minha irmã, e eu lembro sempre dela chorando, olha lá, só de falar ela já chora. É impressionante. Toda vez que a gente canta essa música, ela chora. Mas eu sei porque Deus, ele tem um plano perfeito para a minha vida, para a vida dela, para a vida de cada um que está aqui, crendo que Jesus, ele tem um plano perfeito para nossas vidas. Que você nunca deixe de adorar ao Senhor, de clamar. Às vezes você fala, Senhor, eu não tenho o que falar. Coloca um louvor. Abre as janelas, já começa a evangelizar os vizinhos. Faz igual a Kenny, né? Kenny fala que qualquer hora os vizinhos vão bater nela. Mas continua, Kenny. Continua louvando ao Senhor. Continue trazendo a presença de Deus para sua casa, para sua vida, para sua família. Às vezes você não consegue falar com o Senhor, mas só um louvor que você colocar, o seu coração já fica aliviado. Você já consegue pensar melhor no que fazer, não fazer nada de cabeça quente. Porque a pior coisa que tem é quando a gente tenta fazer as coisas de cabeça quente. E eu coloquei aqui para vocês, rapidamente, algumas partes da Bíblia que passam algumas informações sobre a intercessão, né? Sobre a busca em Deus. Lá em Isaías 55:6, diz assim: buscai o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame por ele enquanto há tempo. Porque a gente nunca pensa, né, que vai ter um dia que a gente vai clamar, né? A gente não, eu não. Os que ficarem, né? Porque eu não vou ficar aqui, não. Quando a trombeta tocar, eu quero ir. Quem que quer ir aqui? Porque vai chegar um tempo que vão clamar pelo Senhor e não vão encontrar. Então, enquanto nós podemos ter essa oportunidade de clamar ao Senhor, busque a Ele. Busque a Ele de todo o coração, de toda a força, de todo o seu entendimento. Lá em Mateus 7, versículos 7 e 8, diz assim: peçam e será dado, busque e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontrará, e aquele que bate a porta será aberta. Aleluias. Você precisa de clamar a presença do Senhor. A palavra de Deus fala que se você pedir, Ele vai te dar. Se você bater, Ele vai abrir. Será que nós temos clamado? Será que nós temos batido na porta para que a gente possa receber? A palavra de Deus, ela é verdadeira. Basta a gente buscar. Se você não buscar a palavra de Deus, se você não buscar a presença de Deus, você não vai viver. Se você não bater, ela não abre. Se você não pedir, Ele não te responde. Então, que hoje seja tempo de buscar ao Senhor, amém? Amém. Lá em Salmo 130, eu nem sei se está passando aqui, tá, né, gente? Que disseram para mim que talvez não ia, então fica mais fácil. Salmo 130, 1 e 2 diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Esteja atento os teus ouvidos às minhas súplicas. Ele sempre estará atento às suas súplicas. Às vezes você está lá chorando, está lá clamando, fala, Senhor, será que o Senhor está me ouvindo? Ele está. Ele está ali guardando cada oração que você faz. Uma oração às vezes contrita, uma oração às vezes doída, né? Às vezes aquele choro amargo, Deus, Ele tem ouvido cada uma de nossas orações. E no momento certo, nossas orações se tornará bênção sobre as nossas vidas. Amém? Lá em 1 Timóteo 2:2, alguns tipos de oração, né? Oração pela nossa autoridade, né? A gente fala, mas eu vou orar por aquele que eu não gosto, né? A gente tem essa mania, né? O partido A, partido B, independente de partido. Ore, porque é o seu país, é a sua nação.
Cabe a nós orarmos e pedir para que Deus, porque toda autoridade ela foi constituída por Deus. Agora, o que a pessoa vai fazer no lugar onde Deus colocou é entre ela e Deus. Cabe nós orarmos. E em 1 Timóteo 2,2 diz assim: pelos reis e por todos os que excedem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Ore. Ore pelos seus líderes. Ore pelo presidente que está lá doente, que Deus visite a saúde dele. É necessário orar, sim. A gente precisa de fazer a nossa parte. E Deus cuida de todo o resto. Faça a tua parte que Deus faz a dele, amém? É simples assim. Lá em Romanos 10:1, diz assim: oração pelos não salvos. Irmãos, o desejo do meu coração é a minha oração a Deus pelos israelitas, que eles sejam salvos. Né? Quantos pedidos de oração a gente às vezes coloca, né, por entes queridos de nossa família, às vezes por algum conhecido, continue orando. Quantos de nós hoje não estamos aqui por intercessão de muitos lá atrás? Você pensa que não, você está aqui hoje, agradeça aquelas senhorinhas do coque que estavam ali, ó, orando por você, clamando pela sua vida. Às vezes você nem pensa, nem imagina quantas vezes o seu nome esteve em boca de pessoas orando para que hoje eu e você estivesse aqui, louvando e buscando ao Senhor. Imagine como seria a nossa vida hoje sem a presença de Deus. Orem por aqueles que você conhece, que você gostaria que estivesse aqui na presença de Deus. Às vezes que você não consiga orar por todos, mas coloque um especial, até que você veja a promessa de Deus se cumprir sobre a vida dele. Coloca lá. Você fala: Senhor, agora a partir de hoje eu vou orar para uma pessoa específica. Até você ver a promessa de Deus se cumprir. E ela vai se cumprir, amém? Lá em Tiago 5:14, diz assim: entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre eles, o unjam com óleo, em nome do Senhor Jesus. A oração pelos enfermos, né? Quantas vezes a gente, né, tem oração também pelos enfermos, por muitos, né, com dificuldades, e Deus ele sempre faz o melhor. Às vezes você ora e fala: mas Deus, né, orei com tanto clamor, né, com a certeza de que ia acontecer do jeito que eu queria, mas sempre entenda que sempre Deus tem o melhor para toda e qualquer situação, amém? E eu ia dar um exemplo aqui de uma oração intercessória que muitos de vocês conhecem, que está lá em Êxodo 17:11, que é a oração de Moisés, né? Que enquanto ele estava ali, o povo estava clamando, né? Com as mãos erguidas, ele conseguia vencer a luta, tá lá, ó. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, abaixava, os amalequitas venciam. Quantas vezes a gente está lá dormindo e o nosso profeta está lá orando por nós? Né? Enquanto ele está lá de mão erguida, orando por cada um. E ele realmente, ele conhece e sabe o nome de cada um de nós. Ele fala o nome de cada um. E eu posso dizer por experiência própria, porque já participei de relógio de oração com ele, e realmente ele fala o nome de cada um. Ele fala o nome, ele fala a situação, e enquanto ele ora, às vezes a gente fala: meu Deus, mas não está acontecendo. Imagine se a gente não tivesse uma oração intercessória sobre nossas vidas. O que seria de nós? E cabe a nós também estar sempre intercedendo pelo nosso profeta, para que ele sempre tenha a direção de Deus para nossas vidas, a direção para o nosso ministério, para que a gente possa sempre crescer e avançar, amém? E o último versículo que eu quero que vocês leiam comigo está lá em Tiago 5:16. Eu pulei alguns versículos, eu vou para o Tiago 5:16, que diz assim: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, orem um pelos outros para serem curados. A oração de um justo muito pode sobre os seus efeitos, ou, como está lá, poderosa e eficaz. Quem aqui é o justo do Senhor? Eita, vou perguntar de novo. Quem aqui é o justo do Senhor? Glória a Deus. A oração do justo muito pode contra os seus efeitos.
Que a partir de hoje essa oração seja uma oração com propósito, uma oração intercessória, uma oração onde você possa clamar ao Senhor, aonde você, quando você estiver passando por alguma dificuldade, peça ajuda. Peça ajuda. Temos aqui pastores, presbíteros, temos diáconos, temos membros. Você não precisa de ter uma batente para você ser um intercessor. Você precisa de ter intimidade com Deus. Você precisa de ter intimidade para falar com o Senhor. Você precisa de ter intimidade para ser servo de Deus.